Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é um grande prazer poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 30. Nosso tema hoje é grandeza e prestígio. A palavra de Deus diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Na última mensagem que pregamos nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, vimos os discípulos começando uma discussão sobre qual deles seria o traidor de Jesus. É interessante como o assunto pula daquele medo de ser o traidor para aquela empolgação de disputa de qual deles era o mais importante, qual deles gozaria de maior prestígio no reino. Qual de nós é o mais importante? Quem é que vai ocupar o lugar de honra no reino de Deus? Quem será que vai se sentar uma à direita e outra à esquerda dele no seu trono? A discussão passou da traição para a grandeza e prestígio. E Jesus desarma toda aquela questão, mostrando que haverá oportunidade no reino para os seus discípulos governarem as 12 tribos de Israel. Jesus disse: vocês vão sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Julgar aqui tem o sentido de governar. Os juízes do livro de Juízes na Bíblia eram os governantes que Deus levantava para conduzir o povo ao caminho que Deus queria que eles andassem. Vendo que os seus discípulos discutiam sobre grandeza e prestígio, Jesus começa a falar sobre a falsa grandeza do mundo. Versículo 25. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Grandeza na visão do mundo é exercer domínio e receber títulos e honrarias pela posição que ocupa. A ideia no mundo de grandeza e de prestígio é você ser servido. No reino de Deus é diferente. Jesus disse que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Que nós não devemos liderar as pessoas no reino de Deus como quem domina sobre elas, mas como alguém que dá o exemplo de como andar na presença de Deus, servi-lo e agradá-lo. E então liderar pelo exemplo e não pela força, não por imposição, não por decretos, mandatos e etc. Mas governo com exemplo de vida. E Jesus fala sobre a verdadeira grandeza no reino, que é servir. Versículo 26 diz: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve.
Lembrando que na sociedade antiga, os idosos eram prestigiados, valorizados, os anciãos tinham posição de destaque na sociedade. Os jovens muitas vezes não tinham nem direito à fala, porque ainda não era considerado um homem maduro para saber participar de um conselho, de um julgamento, coisa do tipo. Então Jesus está dizendo que o maior deveria ter o coração de um jovem. Quando ele precisasse ficar calado, deveria saber ficar calado. Quando precisasse respeitar aos outros, deveria saber respeitar aos outros. E aquele que governa deve ser como aquele que serve. Ter um coração quebrantado, um coração humilde e uma disposição em fazer pelos outros, ao invés de querer que todos façam por ele. Servir no trabalho mais humilde no reino de Deus é a verdadeira grandeza. Não é apenas um teste. Vamos ver se esse camarada vai servir para liderar a igreja, então vamos pôr ele para lavar banheiro. Se ele der bem ali, a gente vai dando chance dele crescer. Não é isso. É que se você tiver o privilégio de ser um lavador de banheiro no reino de Deus, deve fazer com todo entusiasmo e toda alegria, porque isso já é a maior grandeza. O privilégio de estar no serviço do rei, seja fazendo a função que for. Se você ficar durante toda a sua vida lavando banheiro para o rei, você deve fazer com a mesma alegria que se você fosse um dos principais oficiais de destaque no reino de Deus. Quem serve nos bastidores é tão importante como quem serve nos holofotes, porque o rei sabe valorizar o que você está fazendo por ele. A outra coisa que eu quero pensar com você aqui sobre grandeza e prestígio é que você pode aprender muito com o exemplo de Jesus. Versículo 27, versículo 28, ele diz: Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Jesus está dizendo, eu poderia estar aqui de cliente, exigente, querendo os meus direitos, querendo ser bem servido, mas eu estou aqui de garçom. Eu estou aqui com a toalha, eu estou aqui com a bandeja, eu estou aqui para te servir e não para ser servido por você. Veja o meu exemplo e siga os meus passos. Faça como eu estou fazendo. Jesus diz, vocês têm permanecido ao meu lado no meu dia a dia. Vocês estão vendo como eu faço. É assim, não é diferente disso. Por que estão imaginando as coisas de uma forma diferente do que vocês estão me vendo fazer? Desenvolva um coração de servo, um coração igual ao meu, um coração de garçom, não de cliente exigente que só sabe reclamar, resmungar, mas de alguém que sabe pôr a mão na massa e servir. E outra coisa que eu vejo Jesus respondendo para os seus discípulos sem que eles fizessem uma pergunta objetiva. Ele estava dizendo, eu cuido do seu futuro. Eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Vocês não precisam ficar disputando entre si quem é que vai ter privilégios e espaço no reino, porque eu tenho espaço para cada um de vocês poder me servir com honra no reino do meu Pai. Não precisam se preocupar com posições, porque Jesus está falando, eu cuido disso para vocês. Não precisa se preocupar com o seu futuro, eu cuido do seu futuro. Eu cuido disso. Eu tenho planos para vocês. Jesus estava aqui dizendo, em outras palavras, para os seus discípulos. Se você decidiu seguir Jesus Cristo de todo o seu coração, se você está servindo com zelo e com dedicação e com fidelidade, descansa na confiança de que Jesus está observando e ele sabe cuidar de você. Ele preocupa-se com você, ele está vendo o que você está fazendo e ele tem planos para o seu futuro. Ele sabe reconhecer o bem feito.
Hebreus capítulo 6, versículo 10 a 12, tem um texto muito interessante que eu gostaria de ler com você. Diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus não é injusto. Deus não sofre de amnésia, ele tem boa memória, ele vai se lembrar de tudo isso, ele vai te recompensar por tudo o que você está fazendo. O que você faz pelas outras pessoas, você está fazendo para Deus, você está honrando a Deus com isso e Deus irá te recompensar por isso. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 42, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Pense nisso. O que você está fazendo, cuidando de crianças lá no berçário? O que você está fazendo, dando aula para crianças, quando está todo mundo lá participando do culto, na maior empolgação, você está lá servindo. E o que você está fazendo, estando na porta num dia frio, olhando, recebendo as pessoas? O que você está fazendo no estacionamento, cuidando de carros, para que a pessoa participe do culto e Deus trate com ela, cuide da vida dela, transforme a vida dela? Você está fazendo para Deus. Deus está vendo e Deus irá recompensar você. Dizer que você não está fazendo nada para Deus, porque não tem oportunidade, é dizer mentira. Porque no reino de Deus há espaço para você servir. No reino de Deus há espaço para você ganhar almas para Cristo, ajudar essas almas com um estudo bíblico que você é capaz de dar. E você pode trabalhar. E tudo que você fizer, ainda que seja dar um copo de água, você será recompensado por isso. Deus não é injusto. Ele não vai esquecer do trabalho de vocês. Pense nisso. A falsa grandeza do mundo, a ideia de dominar, de receber títulos e honrarias, esse padrão não serve no reino. Jesus diz, com vocês não será assim. A verdadeira grandeza no reino é servir, não é ser servido. A verdadeira grandeza no reino de Deus é dar, não é ficar recebendo. Então, mude o seu coração para servo e para generosidade. Aprenda com o exemplo de Jesus Cristo. Jesus foi um modelo em dar. Ele deu a sua vida por nós. Ele viveu o tempo todo para servir, para abençoar pessoas. Estou aqui de garçom e não de cliente. Eu cuido do seu futuro. Vocês vão governar comigo. Eu tenho planos para vocês. Nós estamos juntos. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você já entrou nesse reino de Jesus? Pastor, mas como que eu entro no reino de Jesus? Jesus disse, ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Para nascer de novo, você precisa abrir o seu coração e receber Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram de Deus. Você precisa receber Jesus. Quando você recebe Jesus, você nasce de Deus e se torna filho de Deus. E você se torna cidadão do reino de Deus. É assim que entra no reino de Deus. Você já fez isso? Por meio da fé em Jesus? Já é um cidadão do reino de Deus? Já trocou os velhos valores do mundo pelos novos valores do reino de Deus? É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Para você ter a sua mente renovada,
você precisa do hábito de ler diariamente, constantemente, a palavra de Deus, meditar nela, para que ela possa produzir desejo de mudança em sua vida, e com a ação do Espírito Santo você terá o poder para uma vida transformada, que este é o objetivo da nossa mensagem de hoje. Você já pensa com a mente espiritual, com a mente de Cristo? Já pensa com a mente renovada dentro dos padrões e valores do reino de Deus? Já reage com base nos valores do reino de Deus? Já entendeu que no reino de Jesus há muita oportunidade para servir, e por causa disso você já se colocou à disposição para trabalhar para Deus? Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Eu quero ter a minha vida transformada. Transformada de uma simples criatura num filho de Deus. Se você nunca recebeu Jesus, receba agora. Diga assim: Jesus, eu te recebo como meu Salvador e eu quero nascer de novo para ser filho de Deus, membro da família de Deus, para ser parte do reino de Deus. Quero entrar nesse reino agora pela fé. Se você já aceitou Jesus, você pode mudar agora a sua mentalidade. Você não é cliente num restaurante onde os garçons vêm te servir. Você é garçom, servindo no reino de Deus. Descubra qual é a parte que Deus quer que você faça. Se ofereça agora, diga: Senhor, eis-me aqui. Abre os olhos do meu entendimento para eu compreender onde eu posso te servir, o que eu posso fazer para realizar a tua vontade e estabelecer o teu reino aqui na terra. Me ajude a cooperar para o avanço dos teus planos para a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa, que o Senhor te prospere em todas as coisas. Que o Espírito Santo fixe profundamente essa mensagem em seu coração. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.